Boa noite, meus irmãos, que a paz seja convosco, amém? Estamos aqui hoje iniciando o nosso podcast, né? E eu quero agradecer primeiramente a você que tem nos prestigiado nos cultos, né, durante a semana. E agora esse novo projeto, esse novo desafio que temos de ter um momento de descontração, um momento de conhecimento, né? Um momento a qual nós podemos transmitir conhecimento em relação a ministérios, em relação a pessoas relevantes para o reino de Deus, pessoas que têm se esmerado, trabalhado. Então aqui no nosso podcast nós vamos ver, no decorrer de muitas transmissões, nós vamos conhecer pessoas com relevância, não somente dentro da igreja, mas relevância também no reino de Deus. Então nós vamos conversar com pastores, com irmãos que têm testemunhos de vida, testemunhos do poder de Deus, né? Então, esse é o episódio número 1, mas eu creio que virão muitos outros episódios com muitas experiências e com a demonstração do poder de Deus, né? Aqui na Capela Missionária e também na vida daqueles que estão ao nosso redor. E hoje, né? Nós temos aqui a presença do nosso pastor, o pastor Josinei. Então, boa noite, pastor, né? Deus abençoe. E aí, o senhor tem a palavra aí agora para falar com o pessoal, né? E fique à vontade para se apresentar aí, para quem não conhece o senhor. Amém. Boa noite a todos, que a paz seja convosco. Eu sou o pastor Josinei, né? Estou aqui no Ministério Quadrangular, Capela Missionária. Já estamos aqui há 10 anos, né? Trabalhando. E já há 5 anos na liderança da Capela Missionária. Amém? E pastor, diga um pouco assim do seu testemunho, né? Como que começou tudo? Foi assim, o senhor já nasceu, não vou dizer berço evangélico porque não tem berço evangélico, né? Mas a família já era cristã. Como que foi o início de tudo, pastor? Então, foi assim. O meu pai e a minha mãe, eles iam na igreja vesbreiana, né, a antiga vesbreiana. E já lá no norte, isso aconteceu, né, no meado de 1969, foi na época que eu nasci, e o recurso médico era muito pequeno. E então, quando eu nasci com o cordão umbilical enrolado todo na cabeça. Né? E meu pai, ele fez um propósito com Deus naquela época. Se Deus me desse a vida, ele me colocaria no seminário para mim então ser um ministro do evangelho, né? E Deus então me deu a vida, né? E o tempo foi crescendo. E quando eu tinha meus 8 para 9, 10 anos, ele então perguntou para mim se realmente eu queria ser um ministro do evangelho. Mas uma criança com aquela idade, a criança quer jogar bola. Né? A criança não quer nem saber de conhecer a palavra ou de ser ministro, né? Não quer nada disso. Uhum. E então eu fui jogar bola. E continuei indo na igreja. Né? Daí a gente veio para Curitiba, a gente ficou em Curitiba. A gente veio morar ali no Portão, Nossa Senhora da Luz, né? Moramos ali num barraco muito pequeno, né? Depois viemos morar em Colombo, né? Também muito pequeno, uma situação muito difícil. Era eu e mais 4 irmãos, meu pai e minha mãe. E ali nós começamos então a nossa caminhada. E ali frequentávamos a Igreja Assembleia de Deus, né? Eu, meu pai, minhas irmãs e minha mãe. E ali eu frequentei até meus 16 anos. Até os meus 16 anos. E com 16 anos eu resolvi conhecer o mundo. Olha só, mas teve alguma coisa específica assim que fez o senhor querer conhecer o mundo? Ou foi assim simplesmente um lapso assim, deu uma vontade assim, hoje acordei com vontade de não ir mais para a igreja, de não querer mais nada? Na verdade foi assim, quando eu tinha 7 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo. Né? Foi algo assim muito marcante na minha vida. Foi numa igrejinha pequena da Assembleia de Deus. E eu lembro que foi numa vigília, né?
Eu lembro assim, ter aquela visão até hoje, assim, o pastor chamando minha mãe, mostrando para minha mãe que eu tinha sido batizado pelo Espírito Santo. Então foi algo muito marcante, né? E dentro do meu coração ficou um versículo marcado, João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esse versículo sempre ficou no meu coração. E eu sempre procurei a verdade. Mas você sabe que o jovem, o adolescente, ele às vezes procura a verdade e nos caminhos errados, né? E eu sempre procurei essa verdade em música. Eu gostava muito de música. Então eu escutava muito rock and roll, muito rock and roll. Né? Ia num sonzinho assim, chegava em casa no horário, né? Tinha muito CD na minha casa, muita fita, tinha um som, escutava um som baixinho e tal, obedecia o pai e a mãe. Mas quando eu completei 16 anos, eu comecei a trabalhar fora de casa. E chegava o final de semana, eu sempre fui um menino responsável, né? E chegava o final de semana e eu queria sair, né? Daí saí, conheci bebida, conheci droga, né? E fui pro mundo, conhecer o mundo. Mas sempre respeitando o pai e a mãe dentro de casa. Nunca fumei dentro de casa, nunca bebi dentro de casa, nada disso. Bebia na rua bebia. Chegava em casa, escondia, né? Nunca cheguei uma vez bêbado só em casa, né? Mas sempre aprontando. E daí foi aquela vida terrível, né? Não queria nada com Deus e sempre aprontando. E foi quando eu me casei, né, com a Sueli. Me casei ali por volta de 21 anos eu tinha, né? Casei com a Sueli, fui morar ali em casa, na casa do meu pai, tinha um terreno, tinha uma casa. Daí começou a vir os filhos, veio os 2 filhos, né? E quando eu tinha 32 anos, quando chegou a 32 anos, a minha esposa já buscava uma igreja. Eu casei numa igreja evangélica, casei na igreja presbiteriana, né? Fizemos o casamento na igreja, foi algo muito bom. E daí a gente começou a buscar. E ela sempre ia, sempre me convidava e eu não se importava que ela ia, mas eu também não ia, sabe? Eu não ia. Até que um dia o meu cunhado, né, o irmão dela, o mais velho, me convidou para ir na 4ª igreja do Evangelho Quadrangular, no ano de 2000. E daí a gente foi. E eu cheguei lá no ano de 2000. O meu casamento já tinha 10 anos. 10 anos de casamento. 10 anos de casamento. Não conhecia o que era casamento. Não conhecia. Achava que o casamento era só cumprir o dever dentro de casa, trazendo alimento, roupa, pagando a luz, pagando a água, o sustento, que era o que eu via dentro de casa acontecer, da casa do meu pai. E achava que era isso, que era o casamento, que era normal. Mas realmente não era nada disso. E quando eu chego na 4ª igreja, eu fui lá para participar de uma aula da rede de homens. E minha esposa para participar da rede de mulheres. E chegamos lá e eles colocaram nós para participar de uma aula de casais. Olha só. Né? Pastor Orlando, pastor Joanita. Mas já foi assim de cara, então. O senhor já chegou e já foi direcionado já para a área de casais, então, no caso. E foi algo impressionante, sabe? Que naquele dia, naquele domingo de manhã, o pastor Orlando, ele estava ministrando uma aula e ele contou uma ilustração. Eu lembro que ele estava contando uma ilustração que aconteceu no Rio de Janeiro, faz muitos anos. Diz ele que no Rio de Janeiro tinha um bombeiro passeando no parque com a sua família. E ele não estava de trabalho, ele estava passeando. E lá naquele parque tinha um lugar onde tinha os leão marinho, né? Ariranha que eles falam, né? E de repente uma criança caiu dentro daquele buraco, dentro daquele fosso. Mas as ariranhas, eles não são um animal violento. Eles são um animal simples, né? Dócil.
Mas quando atacado, eles se tornam violentos. Uhum. E daí o povo começou a jogar pedaços de pau, pedra. E aqueles animais então começaram a ficar violentos. Olha só. Ficar violento. Só que ninguém tomava uma atitude. Ninguém tomava uma atitude. E de repente aquele bombeiro ia passando, ele viu aquilo. E ele não pensou duas vezes, ele pegou e desceu lá embaixo para salvar a criança. Né? O bombeiro com aquela força de herói que tem, né? Ele desceu lá embaixo para poder salvar a criança. E ele tirou a sua camisa, sua jaqueta, enrolou na criança e conseguiu tirar a criança. Mas quando ele tirou a criança, os animais atacaram ele. Meu Deus. Atacaram muito ele. Mas daí chegou socorro e tiraram ele também de dentro do buraco. Mas ele foi muito atacado, muito atacado. Uhum. E ele salvou a criança, mas ele morreu. Olha só. Ele morreu. E daí o pastor Orlando contando aquela ilustração e eu estava ali na sala, eu com a Sueli. E ele contando aquela ilustração e ele falava assim, quem se importa? Quem se importa? Quem vai fazer alguma coisa? Sabe, aquela ilustração, ela tocou muito meu coração. Muito. Porque eu já tinha 10 anos de casamento e eu não estava me importando com o meu casamento. Uhum. Eu não estava me importando, eu estava levando a vida do jeito que era. Né? E eu senti que o pastor Orlando, ele estava pedindo socorro. Eu senti que ele estava precisando de alguém que ajudasse ele. Uhum. Eu não sabia se ele tinha mais alguém junto com ele, se não tinha. Mas eu senti assim que ele precisava de alguém. Sabe, aquilo tocou muito forte meu coração. E eu decidi então vir para Jesus. Olha só. Decidi vir para Jesus. E até então, interessante que eu não tinha aceitado Jesus ainda. Uhum. Nem na Vesbreiana, nem na Presbiteriana, nem na Quadrangular, lugar nenhum. Mas publicamente, assim, o senhor nunca tinha feito Nunca, a oração de receber o Senhor Jesus nada, como Senhor e Salvador? Nem batizado, lugar nenhum. Nem batizado? Nada. Entendeu? Eu era o espião. Ele chamava nós de espião, casal espião. E daí tá. E daí eu ia pro culto no domingo, eu, minha esposa, meus filhos, e o que acontecia? E lá tinha o Fabiano Aleluia. Eu lembro dele. Lembra dele? Lembro Fabiano dele. Aleluia. Cara, e quando eu chegava lá na igreja, não tinha ninguém atrás de mim. E de repente ia enchendo o culto, enchendo. Dali a pouco, o irmão Fabiano Aleluia atrás de mim. Né? E daí o pastor fazia o apelo para aceitar Jesus. E aquele cara vinha e batia nas minhas costas. Irmão, vai lá, irmão. Aceita Jesus, irmão. Eu acho que a pior coisa é falar pra pessoa, né? E eu falava, não vou. Eu não vou. E não ia. Mas não ia mesmo. E era ele e era um outro irmão, o irmão Valmir. Uhum. Eram os dois que ficavam gritando dentro da igreja, aleluia, glória a Deus, e não sei o quê, não sei o quê. E eu não ia. E daí foi uma sexta-feira que tinha um louvorzão que o irmão Marquinhos e a Adriana fazia. Uhum. Louvorzão bem bacana. E eu cheguei na igreja aquele dia. E aquele dia foi um dia muito especial, estava com o coração muito quebrantado. E eu cheguei ali e comecei a ver o Marquinhos, a Adriana fazendo um louvor, junto com o cunhado dele. Né, aquele cunhado dele tinha uma livraria ali embaixo, no Ágape. Uhum. E ele estava fazendo um louvor lá. E fazendo um louvor bonito, e o jovem estava lá na frente, assim, pulando, adorando. Eu falei assim, mas Senhor, mas isso pode? Né? E o Espírito Santo disse no meu coração, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo que o senhor tinha guardado desde criança. Os 7 anos. Olha só. Eu falei, misericórdia. E ali então eu conheci a verdade. Sabe, ali então eu conheci a verdade. E naquela noite, eu não lembro quem pregou. Uhum. E eles pregaram Isaías, né? A quem há de ir por nós? Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E naquela noite eu
eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha só. E eu aceitei Jesus naquela noite. Foi algo extraordinário. Eu lembro que eu aceitei Jesus naquele ano mesmo, 2002, acho que foi 2002, 2000. Eu aceitei Jesus, eu me batizei dia 15 de dezembro. Eu lembro que a minha mãe foi lá me ver batizar. Foi algo assim muito tremendo. Desci as águas do batismo. Foi algo extraordinário. Logo em seguida já fui para o encontro com Deus. Fiz escola de líder, fiz os 3 níveis. Fiz reencontro. E no reencontro aconteceu assim algo muito extraordinário, sabe? No reencontro, eu fui para o reencontro. Eu lembro que era um domingo de manhã. E no reencontro no domingo a gente ficava em jejum. Uhum. Né? Todo mundo de jejum. Nós estávamos ali. E eu levantei bem cedo. E eu fui e sentei lá atrás do castelinho, assim, num banco de madeira. Peguei a minha Bíblia. Sentei lá e falei, Senhor, todo mundo já recebeu. E eu até agora nada. E eu quero que o Senhor fale comigo. O Senhor já falou com tanta gente. Eu quero que o Senhor fale comigo em particular. Eu não quero ouvir a voz do homem, eu quero ouvir a tua voz. Se é um ministério que o Senhor tem para mim, se é algo que o Senhor tem para mim, fala comigo. Uhum. Né? E ali orando. Daí abri a Bíblia. Abri a Bíblia, Isaías. Quando passares pelas águas, as águas não vão te submergir. Quando passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Tu és meu. Sabe, aquilo impactou minha vida. Falei, meu Deus. E ali ele falou comigo. Falei, aleluia. Daí voltei para dentro do barracão. Uhum. Sentei bem lá na frente. O pastor Ivel subiu lá em cima do púlpito. Tirou o sapatinho dele. Ah, o senhor pegou o tempo do pastor Ivel tirando o sapatinho? Tirou o sapatinho dele. Eu peguei esse tempo também. E começou a correr lá em cima e falar em língua. E orar. E falar em mistério com Deus. E daí vinham umas palavras de língua estranha na minha cabeça. Mas eu com medo. Eu com medo. E daí foi muita gente batizada com o Espírito Santo, renovado. Eu falei, puxa vida, e agora? Daí o pastor Evelso pegou e falou assim, nós vamos parar agora que é o horário de almoço. E se você tem alguma dúvida, se você quer conversar com algum pastor, fica aqui, converse com os pastores e tal. E eu fiquei ali. Eu lembro que eu fiquei ali. Eu falei, vou conversar com algum pastor disso aí, eu estou em dúvida, eu quero conversar. E eu fiquei assim. E o pastor Moisés, ele vinha vindo assim. E o pastor Moisés encarou em mim assim, veio pro meu lado. Uhum. E olhou bem para mim, estendeu o dedo para mim. E falou assim, você já é batizado com o Espírito Santo. Olha só. Você foi batizado com o Espírito Santo quando você tinha 7 anos de idade. Eu falei, misericórdia. O senhor pediu para falar, para Deus falar, ele falou, né? E daí me veio a lembrança de quando eu fui batizado com 7 anos de idade, lá naquele banquinho de madeira, lá na Assembleia de Deus, há muitos anos atrás, há 31 anos atrás. O Espírito Santo veio trazer a memória novamente. Olha só. E ele orou por mim, eu capotei no chão e ali eu fui cheio do Espírito Santo. Que maravilha, hein? Então eu não queria nem almoçar. E o irmão me abraçou, me levou pro banheiro, eu lavei meu rosto, não parava de falar língua estranha. Meu Deus. E foi até hoje. Olha só. Né? E daí, a partir dali, eu fiz um voto com o Senhor de nunca dizer não. Nunca dizer não. Sabe? E foi uma batalha na minha vida, sabe? Que ali começou uma batalha muito forte. E 2004 perdi minha mãe, um bem maior que nós tínhamos. Uhum. Sabe, eu cuidei muito da minha mãe.
Viajei muito com a minha mãe. Quando eu comprei o primeiro carro, eu falei para ela, mãe, quando eu comprar o primeiro carro, eu vou levar a senhora no norte. Era o sonho dela ir pro norte. E eu lembro que eu levei ela. E naquele dia, meu pai, ele fazia 15 dias que eu não estava dormindo mais em casa. Uhum. Eu peguei meu pai na rua. O pai estava bebendo muito. Estava desiludido da vida. Tinha tentado tirar a vida dele já 2 vezes. Com muito carinho, com muito amor, eu peguei ele, dei um banho nele. Troquei ele de roupa. Levei ele na igreja. E ele falou que queria ir numa igreja que ninguém conhecesse ele. Eu lembro que eu levei ele numa igreja lá na Vila Auer. Nem conhecia a igreja. Uhum. Achei uma igreja lá. E levei ele. E lá Deus falou muito com ele. Olha, que maravilha. Ele chorou muito. E daí no outro dia de manhã, 5 horas da manhã, nós embarquemos. E minha mãe não queria ir junto, porque a mãe estava brava com ele. Falei, mãe, vamos levar, mãe. Quem sabe é a última viagem dele, a gente não sabe. E levemos. E eu lembro quando nós estávamos chegando em Baiti, meu pai começou a tremer. Tremer. E eu tive que parar o carro para ele tomar uma pinga. O senhor teve que parar? Teve que parar para ele tomar uma pinga. Olha só. Pra ele firmar o pulso. Mas ele não estava dirigindo, não. Não, quem dirigia era eu. E daí tive que parar pra ele tomar uma pinga, rapaz. E ele tomou. E daí acabamos de chegar, lá em Ribeirão do Pinhal. E chegamos lá, rapaz, na casa da minha tia, do meu tio, pra ajudar. A minha tia, ela era macumbeira, eu não sabia. Capaz. Aham, macumbeira. Ela tinha 1 litro de teleco-teco em cima da mesa e 1 litro de teleco-teco embaixo da mesa pro Zé Pretinho. Olha. Uhum. Falei, misericórdia, cara. E agora? Falei, seja o que Deus quiser. Até o meio-dia, ele tomou 1 litro de teleco-teco que estava em cima da mesa e tomou 1 litro de teleco-teco do Zé Pretinho. Deixou nada pro santo. Deixou nada, tomou tudo. Ai. Tomou tudo. Falei, misericórdia. Daí sentou no sofá, a mãe cortou um abacate com leite, deu pra ele. E fazia 15 dias que ele não comia. Uhum. E ele comeu aquele abacate com leite, começou a suar. Eu achei que ele ia morrer. Ele deitou no sofá, assim, numa sofá namoradeira que tinha antigamente. Uhum. Inclinou para trás. Acho que ele dormiu umas 5 horas mais ou menos. E o suor escorria assim. Daí tomou um banho. Foi lá no bar. Pagou pinga para todos os bêbados que tinha lá. Comprou 2 litros de teleco-teco. Veio, devolveu do Zé Pretinho. Devolveu da minha tia. E daí meu tio fez um churrasco naquela tarde. Uhum. E eu lembro que o meu tio disse para ele assim, meu tio não bebia. Né? Meu tio não bebia. E meu tio disse para ele assim, Isaías, você tem uma família linda. Por que você está fazendo isso aí? E meu pai não respondeu. Meu pai começou a chorar. Começou a chorar. Ele olhou pro meu tio e disse assim, olha, eu nunca mais vou pôr pinga na minha boca. E ele nunca mais bebeu. Uhum. Nunca mais. Daquele dia em diante, ele nunca mais pôs pinga na boca. Olha só, hein? Você já pensou que tremendo? Cara, foi algo assim extraordinário. Daí no domingo nós fomos na igreja, na quadrangular lá de Jacarezinho. Uhum. Né? Foi lá que nós escutamos aquele hino do Ademar de Campos, aquele que você sempre canta aí. E foi algo maravilhoso. Eu pensei que o senhor ia cantar agora. Não. Não? Não, eu esqueci um pedaço dele. Foi uma viagem muito boa, sabe? Foi algo muito bom. Eu viajei acho que 6 vezes.
4 vezes com a minha sogra pro norte e 2 vezes com a minha mãe, com meu pai. Foi algo muito tremendo. Mas no ano 2004, primeiro morreu meu sogro, 2000. 2004, Deus recolheu minha mãe. Mas foi um tempo assim muito bom. Uhum. Ela partiu com Cristo. Meu sogro partiu com Cristo. Foi algo assim maravilhoso. Mas então quando sua mãe ela faleceu, o senhor já estava de volta nos caminhos já. Já. Uhum. E um negócio interessante, porque daí em 2005 eu ingressei no ITQ. Eu ingressei no ITQ e eu comecei, foi algo interessante, que eles fizeram uma reunião. Eu lembro que na quarta igreja tinha diversos obreiros que tinham feito 1 ano só de ITQ, com correspondência. Uhum. E daí o pastor Jorge queria dar uma oportunidade para os obreiros fazer os 3 anos presencial. Sim. E daí ele abriu uma turma no sábado para os obreiros virem fazer. Uhum. E eu lembro que não veio ninguém. E daí nós, de curioso, nós pegamos e fomos lá. Acho que tinha uns 26 alunos. Fomos lá fazer. E daí eles pegaram e deixaram nós fazer. Já que não veio ninguém, então vocês vão fazer. Fizemos a inscrição e comecei a fazer no sábado. Nós fazíamos no sábado das 8 da manhã às 5 da tarde. Direto? Direto. E pegamos 3 anos a fio. Então nós chegava às 8 da manhã e ia até às 5 da tarde. Uhum. Nós almoçava lá. E durante 2 anos, eu, a Sueli e meus 2 filhos, nós comia comida fria dentro do carro. Tapuerzinho frio. Porque nós não tinha dinheiro. Os meninos iam junto? Ia junto. Ia junto. Eles eram pequenos. Nós não tinha com quem deixar. Nós não tinha gasolina para ir em casa, almoçar e voltar. Então nós tínhamos que ficar ali. E interessante que depois do ITQ, o ITQ terminava às 5 horas. Nós ficava por ali esperando. Porque 19 horas nós tínhamos uma reunião lá na casa do pastor Orlando. A reunião de casais. A reunião começava às 19 e até às 10. E a gente ficava esperando, porque daí a gente ia para lá e daí tomava um café. Para depois ir para casa às 10 horas. E eu lembro que a gente comia aquele tapuerzinho gelado ali. E a gente comendo e olhando para aquela quarta igreja tão linda, tão bonita. Uma igreja bonita. E quando completou 2 anos que a gente estava comendo daquele jeito, eu falei para a Sueli, a gente, vamos parar. Vamos parar porque não é para nós isso aqui. Não é para nós. A gente está sacrificando muito. Uhum. E eu comecei a trabalhar à noite. E eu amanhecia de quinta para sexta. E eu começava domingo à noite a trabalhar. E daí começou a ficar muito apertado, porque daí eu tinha que dormir de dia, né? E as crianças, a Sueli. E daí a gente começou a dever o ITQ, as parcelas. E eu lembro que eu cheguei pro Alexandre. O Alexandre é o diretor do ITQ. Cheguei para ele e falei, Alexandre, cara, tá muito difícil. Eu não vou conseguir pagar todo mês as parcelas. Eu não vou conseguir. Ele falou, Josnei, faz o seguinte. Vai fazendo o ITQ. E chega no final do ano, a gente acerta. Você pega lá um 13º, alguma coisa. E nós conversamos. Mas não pare, não. Continue fazendo. E tá. E nós fomos. E eu lembro que uma sexta-feira, um sábado de manhã, nós estávamos orando em casa antes de nós sair. E eu lembro que eu dobrei o joelho. E o meu sapato, os 2 sapatos meus estavam furados. E eu falei para a Sueli, como é que eu vou dobrar o joelho lá no meio dos irmãos? O pessoal vai ver o jornal. O jornal que eu tenho posto no pé. Né? E
E eu orei a Deus. Falei, Senhor, eu não tenho condição de comprar um sapato. Eu não tenho condição. E como é que eu vou fazer para orar lá junto com eles? Eu tenho que orar de pé ou de coque. Né? E chorei. Chorei aquele dia. Desesperado. O ponteirinho da gasolina nunca chegava num quarto, porque nunca tinha. Nunca tinha para chegar num quarto. Chorei muito aquele dia. E fomos para a aula. Foi uma aula muito difícil, teve prova aquele dia. Almocemos no carro. Voltemos para o almoço. Voltemos para o almoço. E eu lembro que a pastora ia dar 2 aulas. A pastora Márcia. E o esposo dela era aquele irmão que era aviador, mecânico do motor de avião. E ela dava escatologia. Uhum. Ele ia dar 2 aulas. E eu lembro que ela falou assim, irmãos, vamos dar nossas mãos para orar? Antes de começar. Eu lembro que ela deu as mãos e começou a orar. De repente o Espírito Santo tomou ela. Ela começou a falar em língua. Começou a falar em língua, foi falando em língua, falando em língua. E de repente ela falou assim, eis que eu vejo o seu sapato furado. Você tá brincando. Ela falou, eis que eu vejo o seu sapato furado. Mas eu sei que é um tempo de lapidação. Ainda não estás preparado. Apenas é um tempo. Espere, que o tempo da vitória vai chegar. Amém. Tudo está diante de mim. Continue. Continue. Falei, misericórdia. E o pezinho ficou como? Furado. Você acredita que aquele dia não teve aula? Não conseguiu ter Não, aula? ele não conseguiu dar aula. Olha. E ela começou a entregar a profecia para todo mundo. Eu achei que era só eu. O meu sapato furado era o menor de todos. E ela começou a entregar. A mulher que apanhava do marido. A mulher que tinha filho nas drogas. E foi entregando. Só sei que quando foi 5 horas, acabou. Ela falou assim, meus irmãos, vocês me perdoem, mas hoje a aula foi essa. E tudo por causa de um sapato furado. Aí começou de mim. Misericórdia. Então o senhor não pode vir pra capela com um sapato furado não, né? É. E sabe que quando foi... E daí na segunda-feira, interessante, que na segunda-feira à noite, eu ia dar aula para um irmão que ele catava papel. Uhum. Ele morava lá no sítio cercado. E ele vinha à noite, o nome dele era irmão Pedro. Mas a mão dele era muito grossa, assim. E eu dava aula para ele de consolidação. Para ele mais um casal. Ali na quarta igreja. E eu lembro que eu dava aula na segunda e o pastor Jorge dava aula na quinta. E teve uma irmã que falou para mim, pastor, na tua aula não vai vir ninguém. E na aula do pastor Jorge vai encher a sala. Eu falei, não, mas não tem problema. Não tem problema nenhum. O importante é a gente ganhar alma. Uhum. E na minha sala tinha 3 alunos. Era um casal e esse rapaz. E eu iniciei a aula na segunda-feira. Tô dando aula. Daqui a pouco bateu na porta. Eu abri a porta. Uma irmã com uma sacola. Falou, pastor, tudo bom? Tô estrovando? Falei, não, irmã, fique à vontade. Ela falou, pois é, pastor. O senhor não se importa, não, mas vim trazer um presente pro senhor. Falei, tá bom. Entra aí, irmã, pode entrar, tá acabando já a aula. O senhor não vai perguntar o que é? Eu falei, não, eu já sei o que é. Falou, o que é? Eu falei, um sapato. Mas como é que o senhor sabe? Eu falei, claro que eu sei. E era um sapato mesmo. Mandou um sapato zero. Um sapato zerado. Zerado. Então, assim, algo que Deus fez, assim, algo extraordinário, sabe?
Eu lembro que daí quando chegou aquele ano, no final do ano, eu com medo que, nossa, peguei meu 13º inteirinho, guardei a primeira parte, guardei a segunda. E ali querendo comprar algumas roupas para as crianças, né, se preparando para a ceia de Natal, as coisas. E eu falei para ele, nossa, eu vou lá pagar o ITQ, porque nós estamos devendo, né? Tirei o dízimo e fui lá acertar. Cheguei lá, o Alexandre bateu na maquininha, bateu. Coçava a cabeça e batia, puxava daqui, puxava dali, ajeitava e não sei o que. E eu ali esperando. Ele falou, Josinei, você me deve R$300. Eu falei, mas como assim? Não, tá errado esse negócio aí. Porque só o meu dava 600, e mais 600 a Sueli dava 1.200. E eu tinha 800. Falei, não, tá errado, pois eu não paguei nenhuma. Falou, Josinei, eu não sei. Sei que aqui está devendo R$300. E ele falou assim, nem adianta você questionar. É melhor você pagar isso aqui e cair fora daqui. Falei, bom, tudo bem então. Tá certo mesmo? Tá certo. Peguei, paguei, agradeci a Deus e fui embora. Não, até hoje nem sei quem pagou. Não sei. E foi assim. Então foi algo maravilhoso. Daí quando virou o ano, pro 3º ano, os irmãos pegaram e falaram assim, ó, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um micro-ondas, vamos colocar lá naquele espaço Benézer lá, vamos colocar uma mesa grande lá, e cada um vai trazer alguma coisa de casa, e nós vamos esquentar, vamos sentar, todos nós vamos comer lá. Daí ninguém mais foi comer fora, todo mundo trazia no sábado o que fosse comer em casa, trazia, esquentava e todo mundo comia lá. Só por causa de nós. Comia às vezes 16, 17 pessoas, todo mundo junto. E daí comia de tudo. Rapaz, olha que benção. Daí o grupo se fechou mais ainda. Mas foi algo extraordinário. Algo extraordinário. E foi justamente aquilo que foi revelado ou entregue, né, pela pastora Márcia, né, que ela acabou falando que o tempo de preparação, isso, né? Uma foi. preparação. Foi. Que na verdade é aquilo que muitas pessoas às vezes não querem passar, que é o nada mais, nada menos o ITQ, né? É uma lixa, né? É uma lixa que ela pega tudo aquilo que não serve, não presta, que não é de acordo, para que possa ser formado um obreiro de valor e um obreiro bem aprovado, né? Sim. Não somente na teoria, mas também na própria prática também, Sim. né? E outra coisa, você vê, nesse todo esse tempo, a gente abriu o célula em casa, a gente ficou com a célula em casa 13 anos. Você ficou com a célula há 13 anos. 13 anos. Ininterrupta, não teve, parou pra nada. Pra nada. 13 anos. Multipliquemos várias vezes. A maioria das pessoas que passou pela célula, a maioria estão na quarta igreja, a maioria. E a maioria estão dando fruto. A maioria são líderes de culto, são pastores, né? E só para você ter uma ideia, o Lorimar, né, hoje é pastor, líder ali na quarta igreja, líder do DBQ. O Arilson, nesses dias, era líder dos casais. O Luiz e a Vilma, líder dos casais. Né? São pessoas assim, o Valceu e a Márcia, né? São pessoas que passou lá pela célula. Então são pessoas assim que passaram por lá, caminharam conosco. Então muita gente boa, muita gente que passaram por lá, né? E pessoas que já foram embora de Curitiba, que passaram por lá e cresceram. Foi um tempo assim muito bom, né? O pai também da Patrícia, da Giliade, né? O seu Brito, a dona Gina, ficou com nós muitos anos lá. Então muita gente boa que passou por ali, assim, que deu muito fruto, fruto. Então foi algo assim muito bom, muito bacana, assim, né? O Sérgio Brasília, que está com nós aqui hoje, passou por lá,
né? Tá aqui conosco hoje na capela. Então, muita gente, assim, que cresceu, assim, sabe? Que desenvolveu e que tem dado fruto, sabe? Pessoas muito gente boa. E eu vejo, assim, que foi um tempo muito bom, muito bom. Você vê na nossa cela lá, uma vez, nós chegamos a fazer 2 casamentos lá. Um casamento de um casal que eles estavam vivendo há muito tempo junto, não tinha casado. A filha não conversava com o pai há muitos anos, porque ela fugiu com o marido dela, né? Desobedeceu o pai e mãe, fugiu. E daí ela conheceu Jesus e ela tinha muita vontade de conversar com o pai e o pai fugia dela. E Deus deu uma estratégia dela mandar uma carta pro pai. E daí fizemos o casamento deles e o pai foi levá-la dentro da igreja. Olha só. Foi um casamento lá na 4ª igreja, foi algo extraordinário, eu fiz o casamento. E foi algo assim interessante que toda a célula assim ajudou. Uhum. Uns doaram trigo, outros doaram ovos, açúcar e fizeram cuequinha virada e vendia para arrecadar as coisas, sabe? E fizemos um casamento lá para 100 e poucas pessoas. Teve 3 tipos de carne, maionese, arroz, teve de tudo, até lembrancinha, tudo. Foi uma benção. Mas isso foi o pessoal da própria célula todo mundo se reuniu para ajudar no casamento. Mas só foi nesse casamento ou foi nos dois casamentos? Nos dois casamentos. Do outro casou 2 casais. 2 casais. E o interessante é que do outro casal foi algo interessante, que daí não cabia o pessoal lá. Uhum. E daí a gente foi e conversou com o pai dos noivos, e ele locou um salão de uma igreja católica. Uhum. Né, conversou com o padre e tal. E eu fui conversar com o padre, e conversando com ele e tal. E ele falou assim, ó, se vocês quiserem, eu dou a mão de obra para assar a carne. E ele doou a mão de obra para assar a carne. Para as 200 pessoas. Olha só. E daí a gente levou a carne de boi, a carne de frango, as linguiças, e ele assou tudo. Ele doou a mão de obra. E ele ficou assim, surpreso e feliz, porque o pessoal foi lá, lavou todo o barracão, limpou tudo, arrumou as mesas, enfeitou todo o barracão, da mesma cor da igreja, e fez lá. Depois que terminou tudo, né, que a gente ia tirar a arrumação da igreja, ele pediu a arrumação da igreja, se a gente, do salão, se a gente doasse para ele, que ele ia usar para uma festa que ele ia fazer. Uhum. A gente doou para ele, mas ficou muito feliz. Fizemos amizade com ele. Olha só. Cara, foi algo extraordinário. Imagina. Mais de 200 pessoas. E fizemos 2 casamentos. Cara, foi algo muito assim, muito bacana. Isso fizemos na célula. Né? Então foi coisa assim que marcou, assim, sabe? Chegamos a batizar 24 pessoas na célula, na 4ª igreja. Foi algo assim, olha. Então a célula do senhor praticamente já era praticamente um ponto de pregação. Era um ponto porque de pregação. Se já realizava casamento, já fazia o próprio batismo, né? Isso. E a célula chegou a ter quantas pessoas, pastor, no total? No total, assim, a célula chegou a ter 48 pessoas. 48 pessoas. 48. Mas a célula, assim, dia de aniversário mesmo, ela chegava a ter, assim, 98, 130. Mas isso tudo na casa do senhor? Isso. E cabia todo esse povo lá? Todo esse povo. Só para você ter uma ideia, nós fizemos um churrasco uma vez, que era aniversário do Giovanni, do meu filho mais velho. Nós fizemos um churrasco de isca de carne. Uhum. Nós mandamos cortar o acém tipo isca de carne e fizemos no arado. Foram 130 pessoas. Não, 98 pessoas. Eles comeram 260 pão. 260 pão. 15 quilos de carne de boi, 4 quilos de carne de porco, 4 quilos de frango e 6 quilos de linguiça. Não comeram praticamente nada, né? Nada. Quase nada. 260 pão. Teve um menino um dia na célula que ele comeu 11 pão com carne. Eu só espero que esse padeiro tenha sido doado também, porque se não foi o padeiro ficou feliz. Ficou feliz, ele foi cobrado.
Então foi assim, e o interessante é que tudo foi doado. Tudo doado. Cada um doou um pouco. E na onde a gente foi pegar a carne, o rapaz também doou também um pouco. Então sempre foi assim, sempre foi doado. Foi algo extraordinário, assim, sabe? A gente sempre teve essa bênção sobre nós. Sempre teve essa bênção. Sempre. A gente vai, conversa, fala. Não, é para a igreja. Né? A gente vai fazer um evento, vamos fazer tal coisa, assim. Sempre a pessoa, ela dá toda a mão de obra, dá tudo, ou ela dá a primeira metade, ela dá. Sim. Sempre dá. Ela não fica sem liberar a bênção mesmo. Isso, ela libera. Libera a bênção. Libera. Que legal, pastor. Vamos dar uma pausa para tomar uma aguinha? Isso. Ir no banheiro? Amém. Né? E aí a gente volta pra gente falar um pouco mais. Já adiantando, né? Você não sai daí, fica aí com a gente. Pastor, a gente só vai tomar uma aguinha só, molhar a goela, que vai ficar falando muito, né? Principalmente o pastor que falou bastante. E a gente vai passar um anunciozinho bem rápido aí das pessoas que estão nos apoiando, né? Dos empresários que estão aqui apoiando o podcast, estão aqui nos ajudando, né? E nada mais do que a gente também ter essa gratidão de ajudá-los também nos seus negócios, né? As coisas, no seu empreendedorismo. Então aí vai estar passando um videozinho aí rápido aí para que você possa conhecer os profissionais, os empresários aqui da capela, né? Alguns, né? Que tem muitos outros que a gente, né, a gente vai acabar descobrindo aí, né? E faço o convite para você que é empresário, se você quer anunciar o teu negócio, quer anunciar a tua empresa, pode falar com a gente aqui, tem um WhatsApp, né, da produção aqui, que é o 41 988 10 0029, tá bom? Daí você pode mandar no WhatsApp pra gente aqui e a gente conversa, tá? Não tem custo nenhum, meu querido. Você pode anunciar aqui a sua empresa aqui sem custo nenhum, tá bom? Então a gente vai dar um break rapidinho e já voltamos aí.
Isso aí, pessoal, voltamos, né? Deu tempo de ir no banheiro, tomar uma aguinha e voltamos de novo. Agora nós vamos falar um pouco mais, né? O pessoal já mandou falando que é pro pastor aumentar o áudio do pastor. O pastor já colocou o microfone bem mais perto. Daí não vai dar problema mais não, tá bom? Mas agora pastor, nós vamos o senhor falou do testemunho, falou acerca de como que o senhor conheceu o evangelho, o senhor ter saído, ter voltado, né? Agora, quais são os desafios hoje do senhor como pastor? Né? Porque assim, a gente sentado no banco ou tomando conta de um departamento ou de algo dentro da igreja que não exige tanta responsabilidade quanto de um pastor, eu acho que para o senhor foi uma mudança muito, não falo drástica, mas foi uma mudança bem pegada mesmo, né? É totalmente diferente, né? De ajudar, como o senhor mencionou, que ajudava o pastor Orlando nos casais, né? Para de repente o senhor vir para o pastoreio. Eu creio que foi uma mudança não uma mudança repentina, mas foi uma mudança bem grande, né? Então daí, como é que está sendo hoje, pastor? Né? Desde aquele tempo ali que o senhor foi a pastor, né? A Quadrangular não tem costume de falar consagrado, né? Mas foi a obreiro credenciado, né? E como que foi no decorrer até os dias de hoje as experiências e os desafios que o senhor tem como pastor e como explicar um pouquinho pro pessoal o que é ser verdadeiramente um pastor, né? Que muitas pessoas pensam que o pastor, né, só chega na igreja, senta e fica esperando o povo vir, né? E na grande maioria das vezes, não é só sentar e ficar esperando as pessoas. Às vezes nós temos que, como pastores, nós temos que correr atrás da ovelha também. Temos que ir atrás dela, se necessário quebrar a perninha dela para colocar lá no ombro, nas costas e trazer, né? Então, assim, compartilhe conosco um pouco das experiências e do desafio que o senhor tem enfrentado como pastor desde, né, do eis-me aqui até o dia de hoje. O desafio, assim, ele é bem interessante, né? Porque às vezes as pessoas, elas acham que a gente caiu como paraquedas aqui, né? Mas não é. Porque lá na Quarta Igreja eu tive um aprendizado muito grande, né? Eu participei de todas as escolas que teve. Eu tive 3 anos de TQ, né? 3 anos de formação. Participei de todos eles. Participei de diversos cursos lá na Quarta Igreja, de libertação, de liderança, de tudo que tinha eu participei, né? Participei também da liderança do pastor Valmir. Pastor Valmir, um homem muito íntegro, muito reto, um homem assim que me ajudou muito, porque ele é um homem muito correto, né? E nos ajudou muito, né? Eu sempre fui ali o segundo, terceiro braço dele ali. A gente sempre caminhou muito bem junto, né? Então eu aprendi muito, eu procurei aprender muito. Peguei muito do pastor Orlando. O pastor Orlando era mais unção, né? Peguei bastante unção dele. E o pastor Valmir é mais liderança, ele delegava muitas coisas. E eu peguei muitas coisas dele também, né? Aprendi muito com o pastor Agostinho, né? Aquela parte do pastor Agostinho, assim, dele ser forte, né? E ser forte, incisivo, peguei também bastante. Peguei muito do pastor Jorge, daquela liderança maciça dele, né? E procurei pegar um pouco de cada um, né? Passei muito tempo ali com o pastor Álvaro, o pastor Neuci. Peguei um pouco de cada um, fui pegando, fui tendo uma bagagem, né? E daí vim pra cá como auxiliar, vim para ajudar, né? Vim para ajudar e comecei a fazer essa parte para ajudar. E nunca pensei que eu ia ser um pastor titular. Nunca pensei. Eu pensei que ia ser um auxiliar, né? O auxiliar, ele é bom. Auxiliar, ele é bom. Muito bom. Porque você tem um horário para cumprir, você tem um horário para ir embora, né? Você vai para casa, você tem todo um tempo tranquilo, não exige muita coisa, né? Mas você ser titular é diferente. Por quê? Você responde primeiro,
espiritualmente pelas ovelhas, Uhum. primeiramente. Né? Segundo, você tem que pagar um preço. Né? E esse preço, eu busquei um discernimento assim, de você fazer dia após dia. Né? Então, quando você faz dia após dia, você consegue caminhar. Né? E isso eu aprendi com o pastor Jorge. O pastor Jorge ele disse, Josney, faça um dia após o outro. Então, nunca eu acelerei o processo. Entendeu? Porque às vezes as pessoas chegam e querem que você faça do dia para a noite. E não é assim que funciona. Uhum. Porque as respostas de oração, ela não é do dia para a noite. Sim. Tem resposta de oração que ela vai demorar tempo para ser concluída. Entendeu? Tem resposta de oração que você senta ali, dobra o joelho e Deus fala na hora. E tem resposta de oração que não. Uhum. Então você tem que ser dia após dia. E eu aprendi isso aí. Só que para você contornar isso perante as pessoas às vezes não compreendem. Uhum. Às vezes as pessoas vão achar que você quer ficar só orando e não tem ação. Uhum. Entendeu? Então tem pessoas que não vão entender isso. Mas você, como liderança, você tem que fazer de acordo com aquilo que o Espírito Santo tem colocado nas tuas mãos. Entendeu? Porque se você for fazer da vontade do homem, você vai desobedecer a Deus. Uhum. E se você fizer da vontade do homem, Deus não vai operar. Entendeu? Então são coisas assim que você tem que levar muito a sério. Muito a sério. E outra coisa, por exemplo, quando você é líder, você tem que sair do meio da multidão. Sim. Né? Você tem que sair do meio da multidão para quê? Para ter uma vida espiritual. Você tem que ter uma vida espiritual, você tem que ter uma vida de oração, você tem que ter uma vida de jejum, você tem que ter uma vida de leitura da palavra. Né? Você sendo pastor, você não pode mais ficar na internet, né? Lendo a internet, ouvindo a internet. Não que você deve também se fechar no mundo quadradinho, claro que não. Né? Mas você tem que filtrar muitas coisas. Você tem que filtrar. Porque você tem uma responsabilidade de uma igreja na tua mão. Sim. Então, se você, por exemplo, quiser só esquentar a comida e dar para tuas ovelhas comer, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, você vai ter que sempre ter um alimento fresco. Sempre ter uma água fresca, um alimento fresco para dar para suas ovelhas. Porque se você for pegar sempre um alimento esquentado, vai chegar um dia que esse alimento vai azedar. E você não vai conseguir dominar. Não vai conseguir dominar. Então você tem que dominar o quê? Tem que dominar a palavra. Uhum. Dominar a palavra. Então eu vejo assim, por exemplo, né, eu não quero que ninguém me siga, não quero que ninguém faça igual eu faço, mas por exemplo, eu levanto 5, 6, né, para orar. Eu levanto, né? Vou orar, vou buscar uma palavra, né? Agora a gente tem esse período de oração, que a gente manda oração para os irmãos, né? A gente faz a oração, a gente manda pelo WhatsApp. Você vê, eu tenho quase 600 pessoas aqui no WhatsApp que eu mando oração todo dia. Depois eu tenho que remandar a oração para aqueles que a oração não chega. Nem todos respondem. Às vezes alguns vê, outros não vê, outros demoram a ver, mas eu mando todos os dias. Né? Eu mando. Né? Então, e a gente vai cuidando daqueles Tem uns que levanta de manhã e pede oração, eu pego e ligo, oro por aqueles que, né, que pedem já cedo, eu ligo. Tem vezes que eu estou em casa de manhã, eu atendo 2, 3, 4, 5. Tem vezes que eu chego a atender até 7 pessoas de manhã em casa. Né? Então, o período que você tem para buscar é um período diferente. Uhum. Né? Um pastor titular, no mínimo, ele não deveria sair de cedo de casa. Ele deveria ter a manhã inteirinha, até meio-dia, para buscar. Para buscar. Entendeu? Porque ele estando em casa, ele vai buscar a palavra. Né? E outra coisa, você tem que estar num jejum. Você tem que ter uma vida de jejum. Porque você vai enfrentar o maligno mesmo de frente. Você vai ter que enfrentar ele para você. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Né? Então a vida de pastor mesmo, é diferente. Só que nós estamos enfrentando uma dificuldade. Qual que é a dificuldade que nós estamos enfrentando hoje, por exemplo?
A dificuldade que nós estamos enfrentando hoje é o seguinte, nem todos são pastor. Nem todos são pastor. Nem todos têm a vocação para ser pastor. Isso, nem todos têm a vocação. Por quê? Por que eu digo isso? Porque assim, ó, por exemplo, hoje, se a pessoa coloca um terno, uma gravata e pega uma Bíblia e senta num banco de uma igreja, as pessoas passam por aquela pessoa e dizem, ô pastor, tudo bem, pastor? E a pessoa acha que ele é pastor. Entendeu? Uhum. E daí ele quer ser pastor. Mas ele não é pastor. Pastor é aquele que cuida de ovelha. Pastor é aquele que tem ovelha. Porque a palavra do Senhor diz assim que o pastor, as ovelhas conhecem a voz do pastor. Sim. Agora, como que uma pessoa que não tem ovelha nenhuma se diz pastor? Como que é pastor? Não é pastor. Não é. Às vezes não cuida de ninguém E só tem a roupa de pastor e diz que é pastor. É lobo. É lobo. É lobo. Na verdade, é lobo. É verdade. É. Você entendeu? Uhum. Então, o pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Uhum. Ele dá a vida. Né? E isso é verdade, é verdadeiro. É verdadeiro. Nem todos fazem isso. Nem todos fazem isso. Você vê, ó, no tempo da pandemia, vamos supor. No tempo da pandemia, quantas igrejas fechou? Bastante. Quantas igrejas que o pastor fechou a igreja e não foi atrás das ovelhas? Fechou. Não podemos abrir, não podemos ter contato, não podemos fazer nada. Né? A nossa igreja, por exemplo, falo aqui da nossa capela missionária, a nossa capela não fechou. Enquanto teve umas que fechou que o mato até cobriu, né? Ué. Você vê, a nossa capela missionária, ela ficou aberta. Uhum. Nós deixamos uma equipe de pastor aqui cuidando aqui, né? Atendendo as pessoas. Né? Eu e a Sueli, por exemplo, nós pegamos nosso carro e fomos fazer visita. Entregar ceia, pegar dízimo, pegar a cesta básica, levar para as pessoas que precisavam. Você vê, no ano de 2020, nós fizemos 290 visitas. Rodemos 17 mil quilômetros com o carro. O que nós tínhamos dentro do nosso carro? Nós tínhamos máscara, álcool gel. Chegava à tarde em casa, nós tomávamos um banho e vinha para a capela de novo para fazer o culto online. Online à noite. Uhum. Chegava ali dentro da capela, nós tínhamos 3 pessoas, era eu, a Sueli e o pastor Rafael. Só, não tinha mais ninguém. E os bancos. E os bancos. Né? Fazia o culto online, transmitia, ia para casa. Uhum. Chegava em casa, comia alguma coisa, tomava um copo de suco do vinho integral. Só tem memória boa, hein? Não é verdade? Eu lembrar até a marca do suco agora. Né? Do suco integral, não vou falar, né? Mas tomava o suco integral, tomava duas cápsulas, aquela do ômega 3, Uhum. ia dormir. E no outro dia levantava cedo e fazia a mesma coisa. 290 visitas. 17 mil quilômetros com o carro. Não peguemos uma gripe. Quando foi 2021, a mesma coisa. Uhum. 211 visitas, 15 mil quilômetros rodados com o carro. Do mesmo jeito, não peguemos uma gripe. Né? E nós não abandonamos, a igreja ficou aberta. Né? E chegou aqui um tempo que o governo mandou a gente distribuir aqueles vouchers de R$50. Cara, fez fila de pessoas aqui. De pessoas que precisavam, pessoas que estavam carentes, e fez fila e nós enfrentemos tudo aquilo e distribuímos para eles, tomamos quase que tapa no rosto, né, por pessoas ignorantes. Teve que o exército vir aqui para nos ajudar, né, e fomos para cima. E não fechamos a igreja, atendendo as pessoas, orando pelas pessoas, aconselhando as pessoas pelo telefone, e fomos para cima, não paremos. Né? E outra coisa, e nós aqui nunca tivemos uma experiência com isso. Né? Tudo menino novo, tudo pessoas novas. Não tinha ninguém tarimbado no nosso meio. Os que estavam tarimbados estavam em casa, que não podia ficar aqui. Né? Quem estava aqui de mais idade era o pastor Lima. Se eu era não o pastor me engano, Lima. se eu não me engano, só era ele. o pastor Lima. Né? Os mais novos era eu, você, a pastor Josiana, a Rosilene. Obrigado pelo novo. Não é verdade? Né? Eram os únicos. Nós não tínhamos experiência nenhuma, nunca tinha enfrentado nada disso. Uma pandemia que veio para nós administrar. Verdade. E graças a Deus,
Deus nos deu a vitória e vencimos. E foi um tempo de muita prosperidade. Né, muita pastor, prosperidade. A capela cresceu extraordinariamente. E existem pessoas até hoje que foi ganha na pandemia. Na pandemia. E estão aqui junto então, aqui na capela, né? Eu lembro que na pandemia a gente visitou uma casa lá no Xaxim, um prédio no 4º andar, uma irmã que estava com câncer. Né? A gente começou a visitar ela e tal, e fomos visitando. E ela aceitou Jesus, já entregou uma Bíblia para ela, né, com maior dificuldade. E tinha uma família que estava cuidando dela. E o que aconteceu? Essa mulher morreu. Ela morreu, né? E essa família que estava cuidando dela, essa família gostou tanto de nós, do que a gente estava fazendo para essa mulher, sem essa mulher vir aqui na igreja. Esse casal pegou e decidiu vir um dia aqui visitar a capela. E daí eu terminei o culto, dei a volta por trás, fui lá na porta, comecei a cumprimentar o pessoal e cumprimentei eles. Aquilo impactou ela de uma certa forma, que ela está até hoje aqui na capela, já se batizou, já é membro aqui, e daqui não sai mais por nada, que é a Cida e o Lega. E estão aí com nós. E foi ganho na pandemia, lá numa visita que nós fizemos. Você vê? Algo extraordinário. Né? Um fruto tremendo. Você vê? Isso é uma vida de pastor. Né? E a gente fala isso, não é para se vangloriar, não é nada, mas isso está em nós. Está em nós. E a gente faz isso porque não é pelo dinheiro. Não é. A gente faz por gostar. Por gostar, por amor. Né? Sabe? Algo interessante, algo muito gostoso. Então isso eu vejo que é ministério. Isso é ministério. Né? Porque eu lembro quando o pastor Jorge ele me chamou para a gente vir para cá. Ele falou, olha, Josnei, vai lá experimentar. Vai lá experimentar. Eu falei, eu vou. Mas eu sou uma pessoa assim que eu nunca me incomodei pelo salário. Eu nunca, nas empresas que eu trabalhei em 2 empresas só, eu nunca fui assim de ficar brigando por salário. Ah, não, eu quero aumento, eu quero isso, eu quero aquilo. Nunca. Eu vou trabalhar? Vou trabalhar. Então eu vou trabalhar e vocês vão ver o que eu mereço, o que eu não mereço. Sempre foi assim. Nunca fiquei chorando por causa de salário, por causa de aumento, por causa disso, por causa daquilo. Vou trabalhar. Se vocês acharem que eu mereço, amém. Se não achar, paciência. Sempre foi assim. E sempre procurei trabalhar e fazer o meu trabalho. E se houver um merecimento, vocês me dêem. Se não houver, paciência. E sempre cresci aonde eu entrei. Sempre cresci. Cresci pelos meus méritos, pelo meu trabalho, pelo meu suor. Sempre foi assim. Nas 2 empresas que eu entrei. Nas 2 empresas que eu trabalhei, entrei varrendo o chão de fábrica. Na primeira empresa, entrei varrendo o chão de fábrica e saí de lá na maior posição que tinha, que era operador de máquina. Na segunda empresa, entrei varrendo o chão de fábrica e saí de lá, depois de 25 anos, como supervisor de área. E foi assim. Né? E Deus sempre abençoando. E Deus sempre prosperando. Né? E aqui não foi diferente. Né? Você vê nesses 5 anos que eu estou aqui de liderança, nesses 10 anos que eu estou na capela missionária, Deus já me prosperou muito mais do que os 25 anos que eu trabalhei na capela, lá na Perfpar. Que o salário era o dobro, sabe, 3 vezes mais do que eu ganho aqui. Muito mais. Você vê, ele já me deu, aqui nos 10 anos que eu estou na capela, já me deu o apartamento, já me deu o carro quitado, já me deu uma faculdade pro Giovanni, né? Já deu um carro seminovo pro Gustavo, né? E você vê, não devemos quase nada. Hoje nós desfruta do bem e do melhor, não é verdade? Hoje nós temos ido e vindo, desfrutando o que Deus tem dado para nós. É que eu vejo assim, pastor, infelizmente as pessoas hoje, elas, eu não sei se é receio, eu não sei o que é, mas eu acho que elas não têm a fé tão alicerçada na palavra, né, de experimentar uma prosperidade, né, que a prosperidade nada mais é do que ao meu ver, prosperidade não é você
ter uma conta bancária cheia de dinheiro. Prosperidade é se você tinha uma bicicleta e você começa a servir a Deus, você começa a andar nos caminhos do Senhor, começa a ser obediente na palavra, começa a exercer a vontade de Deus. E antes você estava com a bicicleta e agora está com a motinha. Vai continuando a caminhada, depois da motinha você pega um carrinho e dali vai crescendo. Só que infelizmente tem pessoas que elas acham que a prosperidade não é isso. E às vezes Deus prospera a pessoa e a pessoa reclama. Mas antes estava a pé, tinha bicicleta, agora tem a bicicleta, tem a motinha, tem o carro. Antes morava de aluguel, agora tem casa. E isso é a verdadeira prosperidade. Né? Bom, é o meu ponto de vista. Sim, mas é né? isso. Agora, a pessoa, ela chega aqui a um grau que a prosperidade ela tem que estar cheia de dinheiro. Poxa, eu posso falar por mim mesmo. Eu já tive, trabalhando também em lugares antes de trabalhar aqui, que eu ganhava muito, muito bem. E olha, eu nunca fui tão feliz trabalhando na obra de Deus do que trabalhando no modo secular. Eu tinha dinheiro, tinha isso, mas vivia com cartão de crédito estourado, vivia com nome sujo, vivia devendo um monte de coisa. E uma coisa que não tem, o dinheiro em si não é um sinal de prosperidade. Porque se ele é sem teu senhor, você é escravo dele. Então não tem o que você fazer. E o dinheiro nada mais é, para nós que somos cristãos, o dinheiro é uma ferramenta. É uma ferramenta a qual nós administramos e controlamos. Agora, quando é o contrário, aí é um saco furado sem fundo. Que daí não tem o que fazer. Né? Então, assim, às vezes as pessoas veem um pastor falando uma coisa dessa, um pastor falando assim, não, porque Deus me prosperou, Deus mudou a minha vida, Deus fez isso, fez aquilo, como o pastor aqui mencionou de ter dado faculdade pro Giovanni, ter mudado da casa para um apartamento, né? Que o senhor ainda nem falou que foi uma cobertura, né? Que na célula foi uma irmã disse que via, né? No senhor morando no apartamento. Então, quer dizer, são coisas, pessoal que está nos assistindo, que você não tem que ter medo da prosperidade. Deus, ele quer prosperar você, claro que ele quer, mas é a partir do momento que você entende o que é prosperidade, né? E também não deixar essa ação divina, isso que Deus faz, deixar você se tornar embriagado por isso. Né? Que é o que eu tenho aprendido nessa caminhada cristã. Tenho aprendido que Deus ele quer prosperar, claro que ele quer. Mas também ele não vai prosperar para você ostentar. Ele vai prosperar você também para poder ajudar outras pessoas. Né? Para ajudar outras pessoas. Né? Que um amigo meu, né? Que ele falou para mim uma vez que às vezes aquilo que cai na nossa mão não é para nós, mas é uma semente para semear na vida de outras pessoas. Mas é isso mesmo. Não foi isso que o senhor falou uma vez para mim? Foi. Então. É isso mesmo. Né? Então, pastor, eu vejo assim, infelizmente ainda tem pessoas que elas são muito fechadas para isso. Né? Eu não sei se chega a ser uma mente fechada, eu não sei se chega a ser um preconceito, não consigo definir muito bem. Mas eu vejo que o Deus que nós servimos, como a palavra de Deus diz que ele é dono do ouro e da prata, se ele é o dono do ouro da prata e somos filhos, então essa bênção está derramada sobre as nossas vidas. E às vezes nós não recebemos, às vezes, por ignorância, ou então, às vezes, porque nós achamos que, por sermos filhos de Deus, a gente tem que viver pedindo, devendo, uma vida medíocre. E, na verdade, não. Na verdade, nós temos que experimentar o melhor dessa terra. Né? Porque eu vejo assim, o que eu tenho experimentado e visto assim, diante de Deus, porque a gente nunca vai vencer Deus no dá. A gente nunca vai vencer. Mas eu vejo assim, o teste que eu fiz com Deus, porque eu gosto muito de abençoar a vida das pessoas. Eu gosto. Eu aprendi muito com esse homem aqui. Entendeu? Ele me ajudou muito no tempo que eu precisava. E chegou uma época que eu fiquei meio constrangido. Eu falei, Senhor, mas como é que eu vou fazer agora uma forma de fazer que ele pare de me abençoar, porque eu já cheguei num patamar que agora eu já não preciso tanto assim mais. Entendeu? E Deus moveu o coração dele para ele abençoar uma outra pessoa. E ele, com a humildade que ele tem, com o carinho que ele tem, ele chegou e falou comigo.
Ele falou, puxa, pastor, estou sentindo de ajudar uma pessoa assim, 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 assim. E foi de Deus. Foi de Deus. Eu falei, cara, faça isso mesmo, lembra? Faça isso mesmo, cara. Mas eu já estava orando a Deus para que acontecesse alguma coisa. E foi algo assim tremendo. Foi ou não foi? E ele pôde ajudar uma outra pessoa que precisava muito mais do que eu. E foi bem uma época que a minha aposentadoria veio. E eu creio que ele ficou feliz. Que foi um tempo excelente. Né? E ele falou, Josnei, eu vou te dar um tanque de gasolina todo mês. E foi num tempo que a gente precisava. Uhum. Entendeu? Foi um tempo que precisava. Porque eu disse assim, eu não vou pedir nada pro homem. Eu podia chegar lá e pedir para eles. Eu falei, não vou pedir. Se a obra do Senhor, alguém vai fazer alguma coisa. E ele foi o financiador de todas essas visitas que a gente fazia. Então Deus abençoou. Ele estava ajudando a obra do reino de Deus. Sim. Entendeu? E chegou um tempo que daí não precisava mais. Uhum. Mas pareceu alguém que precisava mais do que eu. E tocou o coração dele. Quer dizer, ele tinha que abençoar para que a bênção continuasse sobre a vida dele. Uhum. E chegou aquele momento que eu não precisei dizer não precisa mais. Uhum. Mas ele mesmo foi tocado de passar para outra pessoa. E foi algo extraordinário. Né? Então o que eu fiz com Deus? Fiz assim, Senhor, se o Senhor tem algo para mim abençoar, alguém, e para mim ter certeza que é o Senhor que quer que eu abençoe, então manda a oferta. Então agora eu já sei, quando o Senhor me dá uma oferta, eu sei que é para mim aplicar na vida de alguém. E eu guardo aquela oferta já designada para isso. Uhum. Mas ó, é X, a pessoa, dali a pouco chega uma pessoa, ô pastor, tal. Eu falo, que bom, não, então vem cá. Eu pego e faço a oferta. Porque daí eu entendi assim, que Deus, Ele quer que nós sejamos liberais. Então Deus se preocupa com aquilo que a gente tem, mas Ele manda mais para ver onde que está o nosso coração. Mas, pessoal, ele manda independente, não vou falar de condição, mas ele manda independente da intenção do coração da pessoa? Sim, Ele manda. Ele manda para ver onde está o nosso coração. Se está no julgar ou não. Porque de repente, vamos supor, você ganha, por exemplo, R$500 hoje de oferta. Daí você guarda. Daí chega ele e fala assim, olha, eu precisava de uma passagem para ir para tal lugar. Você olha para ele e fala, não, esse cara tá me enrolando. Vou dar nada. Você entendeu? Você tá julgando a pessoa. Tô julgando. Você tem que pegar a pessoa e ir lá onde lá compra a passagem, dá a passagem para ele. Ah, mas ele foi para outro lugar, para outro canto. Não importa. Você foi testado. Porque nós não estamos aqui para ser julgado ou para julgar. Nós estamos para abençoar. Você entendeu? Daí a gente fez aquilo que é correto. Porque Deus nos abençoou. Né? Então eu tenho feito isso. Eu cheguei agora esses dias ali, acho que foi sexta-feira. Sexta-feira uma irmã pegou, falou, pastor, eu quero te dar uma oferta para te abençoar. Porque o carro não anda com água. Pegou, colocou uma oferta na minha mão. Era 50. Eu peguei os 50 e coloquei dentro da carteira. Daí tá. Daí foi domingo de manhã, nós estávamos indo embora. Era meio-dia quase. Estava indo embora. Nós estávamos quase chegando na BR lá embaixo, lá. Uma menina, cara. Uma menina, coitada. Meia loirinha, assim, mas estava com o beiço rachado, assim. E que o rosto, assim, mas que estava vertendo quase sangue, cara. Correndo para lá e para cá no sol e colocando aquelas pipoquinhas nos carros. E correndo para lá e correndo para cá e ninguém comprava nada. E ela vai, e eu olhando ela. Mas... Falei pra você, tem umas moedas disso ali? Ela falou, tem. Acho que tem, não sei o que e tal. Falei, não, pode achar que eu tenho que abrir a carteira e pegou 50. Baixei o vidro. Ela veio assim. Eu falei assim, olha, eu vou te dar uma benção para você, abençoar a tua vida, viu? Pelo teu esforço, pelo teu carinho, pelo teu amor. Que Deus abençoe você, tá? Abri a mão assim, na mão dela assim. Ela fechou a mão assim. Falou, muito obrigado. O senhor quer ficar com a pipoca? Eu falei, não, fique tranquilo.
Daí quando eu viro a volta aqui, parei o carro atrás de um outro cara. O cara parado na minha frente. O cara foi colocar a pipoquinha no carro dele e falou, não, aqui não. Não põe nada aqui não. Eu fui, catei mais umas moedinhas que eu tinha e dei pro cara. Você vê? Pra que isso? Não é verdade? Poxa, a guria sofrendo lá, cara. Tá com o rosto que tá tudo queimado de sol, cara. E não era um guri que você via, não tava com um jeito assim de droga, de nada. Tá trabalhando. Trabalhando. Então você vê qual a intenção. Então a gente doa. A gente doa, você doa. E Deus vai te dar mais. Eu dei lá os 50 de oferta para ela. Amém. Hoje eu estava aqui, vi a irmã aqui e falou assim, pastor, vou deixar uma ofertinha pro senhor aí. De aniversário do casamento. Falei, amém. Fui ver quanto que era, 100. Vida semeadura, né? Então, é assim a vida do pastor. Entendeu? A vida do pastor é assim, você tem que abraçar. Você tem que abraçar aquele que está fedendo. Você tem que abraçar aquele que te ignora, aquele que te passa para trás. Tem que abraçar. É claro que você tem que exortar, você tem que falar, mas tem que falar no tempo certo. E eu vejo assim que Deus, ele prepara o tempo certo. E outra coisa, você não pode ter medo de falar o que tem que falar. Você não pode ter medo, você tem que falar. E isso Deus põe no nosso coração. Então eu vejo assim, você ser titular é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Porque o que mais judia o coração de um pastor titular é quando a ovelha chega para você e diz assim, olha pastor, eu amo o senhor, eu amo demais, eu amo o seu ministério, amo o senhor, mas Deus falou para mim que é para mim ir para tal lugar, servir lá em tal igreja. E você sabe que Deus não falou nada. Porque se Deus vai falar comigo primeiro, porque eu sou o titular. Entendeu? E você tem que abençoar a pessoa para a pessoa ir. Isso é que judia do pastor. Isso que deixa o pastor triste. Sabendo que a pessoa está fazendo tudo errado. E a pessoa está querendo enganar você, mas não engana. Não engana. Porque a pessoa pode até ir, mas a pessoa vai para assumir um lugar para ser titular também. Porque Deus, ele não vai tirar você de uma igreja e colocar em outra igreja para ficar bom para você. Deus não vai fazer isso. A mesma coisa, Deus não vai tirar você de um casamento para colocar você em outro casamento para ser melhor para você. Deus não faz isso. Deus não faz. Deus nunca vai fazer isso. Entendeu? Deus não vai destruir um casamento para colocar você em outro casamento para você ser feliz. Não. Deus não faz isso. Deus não mexe nos seus princípios. Deus pode tirar você daqui, da igreja, para você assumir outra igreja para crescer como titular. Mas tirar você daqui para colocar você para sentar no banco em outra igreja e dizer que foi Deus que mandou, Deus não erra. Deus não erra. Deus não erra dessa forma. O homem erra, mas Deus não erra. Deus não erra. Deus dá condição. Deus dá condição, porque eu sei que Deus dá condição. Deus dá porque eu sei que Deus dá. Deus é fiel. Sim, nós experimentamos isso. Ixi, Deus é fiel. Deus, ele é maravilhoso. Deus, eu tenho experimentado Deus nesses anos que eu tenho servido ele assim. Eu tenho experimentado Deus assim de uma forma extraordinária. Extraordinária. Eu não tenho o que reclamar de Deus. Não tenho. Deus, assim, ele tem se mostrado presente assim de uma forma muito tremenda. Muito tremenda. Eu lembro de um milagre que Deus fez na minha casa, assim de algo assim muito tremendo. Eu não era nada. Eu era apenas um líder de célula. Eu lembro, meu filho começou a chorar, dor do ouvido. E eu peguei o óleo e falei, Senhor, eu vejo tanta gente ser curada. E eu vou ungir o meu filho e eu quero que o Senhor faça alguma coisa. Peguei, ungi ele assim com óleo e orei e repreendi aquela dor de ouvido e ele deitou assim. Dele a pouco ele levantou e foi no banheiro.
Daqui a pouco ele começou a chamar a mãe dele, gritando, foi lá, a mãe dele foi lá. O vaso estava todo cheio de sangue, assim. Daí a mãe dele foi limpar ele, tinha uma carne esponjosa, assim, desse tamanho, assim. Daí colocou dentro de um vidrinho e levamos no Vita, naquela época. E daí levou para fazer exame. 15 dias depois veio aquela carne. E era um lúpulo que estava dentro do intestino dele. E aquele cresce e ia trancar o intestino dele. E ele ia precisar usar uma bolsa do lado. O resto da vida dele. Olha só. E aquele dia, do dia da oração, aquele dia arrebentou e saiu. E Deus deu a vitória para ele. E hoje é o tamanho que ele está. Você vê, Deus é poderoso. Hoje ele tem 27 anos. Está maior que eu. Então Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Né? Eu lembro quando eu fiz a cirurgia aqui, da hérnia. Você vê, eu fui lá no hospital, isso aqui estava tudo infeccionado. Tudo infeccionado. Já estava saindo aquela água amarela. Eles teriam que abrir tudo isso aqui de novo. Eu fui lá no hospital, o médico olhou assim, mandou eu deitar lá e saiu. Foi atender outra pessoa. Daí ele voltou e falou, não, senta na cadeira ali. Sentei na cadeira, ele foi para lá de novo. Dali a pouco aquilo arrebentou assim, lavou o chão daquela água amarela, tudo assim. Ele voltou, olhou assim, falou, cara, o que aconteceu? Falei, não sei. Daí veio a enfermeira junto, mandaram eu sentar de novo na maca, lá deitar na maca. Ela olhou assim e falou, mas é normal isso? Falou assim, olha, normal não é. Mas graças a Deus que saiu tudo isso aí. Porque senão você teria que abrir tudo de novo, ia ficar aberto e nós não ia liberar ele para ir embora. Ele ia ficar internado. Você vê quem que faz isso? É Deus. Imagina, tinha infeccionado tudo por dentro. Ficava escorrendo aquela aguinha assim, de infecção. Estourou tudo, arrebentou um ponto embaixo e vazou tudo. Tudo. Não é Deus? E no mesmo dia eu vim embora. Então Deus, ele cuida da gente. E Deus, ele faz a prosperidade acontecer. Então Deus, ele é fiel. Deus, ele é maravilhoso. Então Deus, quando a gente assume algo com ele, Deus, ele também assume algo com nós. Deus, ele é fiel. Ele é maravilhoso. Só que nós temos que cumprir aquilo que nós temos que cumprir. Nós temos que ser diferenciado dos outros. Uhum. Então nós temos que fazer algo que os outros não fizeram. E é isso que eu quero fazer, sabe? Nesse ministério que Deus me deu, eu tenho colocado algo na minha cabeça, assim, que eu quero fazer algo que ninguém ainda fez. É isso que eu quero fazer. Não que eu quero ser mais do que ninguém, não. Eu quero deixar a minha marca. Eu quero deixar. Se passou alguém aqui que jejuou 5 dias, eu quero jejuar 10. Se passou alguém que orou 5 horas, eu quero orar 10. Entendeu? Se entregou sua vida pela metade, eu quero entregar tudo. Entendeu? Eu quero fazer isso. Não para que alguém venha lembrar de mim, não. É porque eu quero marcar o tempo que eu vou passar por aqui. Uhum. Eu quero marcar. Sabe? Eu quero deixar alguma coisa assim que os meus filhos, os meus netos, eles venham conhecer. Talvez hoje não reconheçam quem eu sou, mas depois que eu partir, eles vão reconhecer quem eu sou. Sabe? Isso que eu quero. Como o pastor Agostinho, como o pastor Jorge. Né? Eu já tive muitos convites para sair daqui. Muitos convites. Para ganhar muito bem, para sair daqui. Mas eu disse não. Pela fidelidade que eu tenho pelo pastor Jorge e pelo pastor Agostinho. Pelas oportunidades que eles me deram quando eu não era nada. Quando eu não era nada. Estava com o meu casamento arrebentado, né? Desviado do evangelho. E eles estenderam as mãos para mim. Para mim, para minha família. Então eu tenho assim uma gratidão para com eles. Pelo evangelho quadrangular que me recebeu. Eu sei que eu não sou nada hoje. Mas tudo que eu tenho foi devido à gratidão que eles têm para comigo. Né? Então eu tenho essa gratidão para com eles. Então enquanto eu estiver
tiver vida, tiver força, eu quero servir. Quero servir, quero ser servo, quero continuar trabalhando. E quando não tiver mais força, eu quero primeiro ficar na porta, cumprimentando as pessoas. Quero estar. Essa é a minha gratidão. E o meu agradecimento, né, pelo trabalho. Pelo trabalho. Então é isso que eu quero agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus pelas pessoas que tem também somado junto comigo. Claro que sozinho já não faz nada. Sozinho a gente não consegue Não nem consegue fazer nada. né? E a gente é cercado por pessoas doadoras, né? Eu lembro quando eu cheguei na capela, o que eu fiquei mais impressionado, assim, na capela foi pelo diaconato. Sabe, as irmãs do diaconato, sabe? Eu fiquei olhando aquelas irmãs de idade, sabe? As irmãs guerreiras, assim, sabe? Às vezes 8, 9 horas da noite, as irmãs aí, sabe? Indo pro ponto de ônibus sozinha. E trabalhando, guerreando. Sabe, aquilo me impressionou, assim, de uma forma, assim, tremenda. Eu nunca tinha visto isso. Dona Helena, Dona Teresa, Alicinha, Dona Eugênia, né? A Leninha que estava com nós, a Zeli, sabe? Olha, a Lourdes, né? A Leoni, sabe? Umas mulheres assim, olha, a Macedo, Auxiliadora, né? A Mira, sabe? Umas mulheres assim, olha, a Sueli, as mulheres guerreiras, sabe? Tudo de idade, assim, mas olha, aquilo me impressionava, assim, sabe? Aquilo, assim, deu a força, assim, muito grande pra gente vencer. Muitas batalhas, muitas lutas, assim, sabe? A gente via elas aí, né? A Sônia, a Nete, as mulheres, assim, firmes na batalha, sabe? Mulheres de oração, umas mulheres guerreiras. Isso foi o que me impressionou quando eu cheguei na capela. As mulheres que enfrentavam mesmo e partiam pra cima. Maria Costa, né? Maria Costa, não tem o que falar dela, né? Nossa. Se a gente falar, ela bate na gente. Bate. Pastor Deni, né? Pastor Deni estava assistindo também. Pastor Deni é uma benção. Mas a vida de um pastor, ela não é fácil. Mas pode ser, por um lado, ela ser um pouco difícil, mas as experiências que nós podemos ter com Deus, elas suprem todas essas dificuldades, né? E o interessante do senhor ter falado é que o pastor, ele é um doador. Ele tem que ser um doador, né? Porque senão daí não tem como ele ser parecido com Jesus, que é o bom pastor. Né? Jesus, em todo lugar que ele chegava, ele não se preocupava com ele, mas ele se preocupava com aqueles que estavam ao redor dele. Sim. Né? E eu acho que um dos maiores ensinamentos que Jesus deixou, na maioria das vezes nós esquecemos desse ensinamento. E é aí que às vezes o corpo de Cristo sofre, as igrejas sofrem, o povo sofre, e o poder de Deus ele não consegue ser atenuado e nem expandido como ele deveria ser, né? Lições, né? lições. Então, pastor, quer fazer faça aí um convite aí, pessoal, né? Vim pra igreja, pra capela, os cultos. A gente tá encerrando esse podcast, né? Amém. Né? Só lembrando que o Sérgio tá acompanhando aqui dos bastidores, né? Chegou ali, botou a cabecinha na porta ali, a gente mudou, daí voltou depois do intervalo. Amém. Sérgio, obrigado pela tua presença aqui, tá bom? Amém. Deus abençoe, né? E pastor, venda seu peixe aí. O que falar, né? Eu, falar a verdade para os irmãos, eu sou uma pessoa simples, né? Vim surgido do pouco, né? Sempre sou do pouco, sempre sou levado a multiplicar, e o crescimento sempre vem de Deus. E nunca fui de dividir,
Nunca fui. E não gosto de perder. Sempre gosto de somar. E sempre gosto de doar, né? E sempre fui uma pessoa de... Eu prefiro que os outros sejam mais felizes do que eu. Sempre. E sempre gostei que as pessoas sejam mais servidas do que eu. Sempre. E o meu desejo é de ser um canal de bênção na vida de cada um de vocês. Então o meu desejo é de buscar sempre a Deus, sempre a Deus, para que vocês tenham sempre um alimento fresco, né? Um alimento fresco. E eu sempre busco a Deus o melhor. Se for para passar a noite inteira buscando a Deus para trazer o melhor para vocês, eu buscarei. Sempre ouvindo a voz de Deus para trazer o melhor para vocês. Sempre. E o que vocês podem contar de mim é o empenho, o carinho que eu tenho por cada um de vocês. E eu faço um convite grande por vocês. Não desistam do Evangelho. Não desistam da caminhada. Venham participar. Venham somar conosco. Que o nosso objetivo, qual que é? É ganhar almas. Ganhar almas para Cristo. É somar, crescer e não dividir. Crescer cada dia mais. Né? Todos os departamentos da Capela Missionária. E eu creio que nós vamos chegar lá um dia. E esse dia está muito próximo, né? Que Jesus ele vai voltar e ele vai cobrar de nós, a cada um de nós, pelo que nós estamos fazendo para o reino de Deus. Amém? Um abraço, que Deus abençoe, que a paz seja convosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, agradeço aqui a audiência de todos os irmãos, das pessoas que se inscreveram no canal hoje, né? Estão acompanhando aqui o podcast, vão automaticamente também estar acompanhando os cultos também, né? Aqui da capela. Então que, como faço das palavras do pastor as minhas também, que nós possamos ser um canal de bênção para a tua vida, que nós possamos ser um instrumento nas mãos de Deus, para que possamos ser resposta de Deus para a tua vida, né? E que também possamos ser abençoados também da mesma forma, né? Porque quando nós abençoamos, também nós somos abençoados, né? Não somente no falar, mas também no fazer, né? Às vezes a mão que nós estendemos, às vezes a mão que nós estamos estendendo, de repente lá na frente é a mão que vai estender para a gente quando nós precisarmos. Então nós agradecemos, né, a sua audiência, agradecemos a sua preferência, agradecemos a sua simpatia, né? E que você possa visitar aqui, você que não conhece a igreja, você pode vir aqui visitar. Temos 4 cultos por dia, 21 cultos por semana, então 84 cultos por mês. Então você pode vir aqui, escolher o horário, 9, meio-dia, 15 horas, 19 horas. Fique à vontade, meu irmão, mas não desista do Evangelho, como o pastor aqui disse, não desista do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, e o poder de Deus é o Evangelho. Amém? Jesus, ele quer mudar a tua vida, ele quer mudar a tua história, ele não quer deixar você rico, ele não quer deixar fazer nada nessa terra para você. O que ele quer é que você tenha a eternidade e a certeza da eternidade com ele. Amém? Então que você possa receber essa palavra nesse dia, que você possa ter uma semana de vitória, uma semana abençoada, e fique atento que nas redes sociais, né, nós vamos ter o outro podcast. Já vou adiantando, já está confirmado, é o irmão Davi, né? Um testemunho muito forte acerca do rap, o que o rap fez na vida dele, né? Como que a ferramenta desse estilo musical tem sido uma ferramenta muito bem utilizada na periferia, nas pessoas que são mais vulneráveis, né? Então ele vai estar aqui sem ser essa segunda-feira, o que vem, a outra, ele vai estar aqui com a gente, compartilhando experiências e falando o que Deus tem e como Deus tem feito através desse lindo testemunho que ele tem.
Então, pastor Josinei, eu agradeço o senhor ter vindo aqui, o senhor ter ficado conosco aqui, Amém. né? Isso é quase 2 horas, 1 hora e pouquinho, mas foi benção, foi muito Amém. gratificante. Sérgio, obrigado pela visita aí, que Deus abençoe. E meu irmão, você que está aí, que Deus abençoe a sua vida, uma semana de bênção, uma semana de vitória para você, e até uma outra segunda-feira, se assim Deus permitir, e eu creio que Ele vai permitir, em nome de Jesus. Amém? Até mais.